Olá, tudo bem? Nesta semana eu entrevistei o senador eleito Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, que é um dos principais apoiadores do Lula nesta campanha à presidência da República. O Flávio Dino analisou as pesquisas e disse que todas as projeções indicam a vitória de Lula. E ele falou também sobre a campanha suja que está sendo feita por Jair Bolsonaro e pelos bolsonaristas. E abordou um tema que lhe é caro. Flávio Dino, ele é católico de formação e está indignado com a atuação dos bolsonaristas nos templos religiosos, impedindo missas, atacando padres. Flávio Dino diz que a candidatura do Jair Bolsonaro representa a essência do mal. Há outros temas que também ele abordou. Fique com esta entrevista bastante interessante. E até mais. Chamando aqui o Flávio Dino, governador Flávio Dino, senador eleito, né? Muito obrigado, senador, por estar aqui conosco, atender o nosso convite. Eu te passo a palavra fazendo uma primeira pergunta, já para você fazer a saudação, mas uma primeira pergunta. Como é que você viu a pesquisa Datafolha de hoje, 52 a 48? É preocupante? Boa noite, Joaquim, a você, a todos aqueles que nos acompanham. É claro que nós gostaríamos muito que a diferença fosse maior. É espantoso que não seja. Esse cuidando do Bolsonaro, o mais desastrado, desatinado, incompetente, indolente, perverso governante da história brasileira. Mas é o que temos. E considero que este cenário, se não é o ideal, também está muito, muito longe de ser um cenário que sinalize para uma virada. Pelo contrário, acho que é um cenário que mostra que, esgotado praticamente o cardápio de maldades, de mentiras, de agressões, de fake news, a diferença praticamente igual da diferença do primeiro turno. Então, acho que o favoritismo do Lula se mantém. É preciso seguir o mandamento bíblico de orar e vigiar, quer dizer, vamos manter a fé e vamos manter a atitude de presença na rua, de presença na sociedade, que vamos vencer. Agora, com uma diferença estreita, é verdade, mas corresponde ao espírito do tempo. A extrema-direita é forte hoje no mundo inteiro, não é no Brasil. Vejamos a eleição italiana, há 15 ou 20 dias atrás. Então, é um pouco o espírito do tempo. Nos cabe conviver com ele e transformá-lo. E, por isso, a eleição brasileira é uma eleição que atrai grande interesse internacional. Não só de cobertura, mas também de intervenção. A Quarta Frota, que outrora veio bancar o golpe de 64, está atuando no Brasil. Interesses globais poderosos para impulsionar o Bolsonaro. Mas a força do povo vai ser maior. Vamos vencer no dia 30. Da Quarta Frota é figurado, naturalmente, né? Claro, Quarta Frota digital. Hoje, na sua versão 4.0. Exatamente. E espera-se que lá haja justiça nos Estados Unidos, né? E agora até se pediu a prisão do Steve Bannon, e até estão ali intimando, né? Vai intimar provavelmente o Congresso o Donald Trump, para que haja também algum tipo de resposta lá que possa também, de alguma maneira, inspirar aqui. Não que a gente deva copiar lá, não é isso que eu estou dizendo, mas que nós sabemos que, se não houver punição lá, o movimento de extrema-direita ganha força no mundo inteiro, né? Não sei se você concorda com isso. Claro, e acho que o Congresso dos Estados Unidos tem feito um grande papel na apuração daqueles atos absurdos, atos vexatórios para a democracia americana, que o Trump patrocinou, participou, liderou. E aqui no Brasil, Joaquim, por outro lado, eu queria destacar a importância da decisão do TSE ontem, uma decisão
inovadora, inclusive em termos do chamado direito comparado. É uma decisão muito firme, buscando enfrentar as fake news no território principal, que não é o varejo, não é o caso a caso, que é uma postagem mentirosa, tira do ar, outra tira do ar, porque essa resposta jurídica é absolutamente ineficaz. Então, pela primeira vez no Brasil, e seguramente de modo inovador em termos internacionais, nós temos uma decisão judicial buscando combater a indústria de fake news, onde ela nasce, a partir do seu patrocínio econômico, inclusive. Então, achei também um precedente judicial de grande importância. Muito bom. Senador eleito Flávio Dino, governador do Maranhão, 2 mandatos. O sucessor dele é do mesmo grupo político. O Lula teve uma vitória bastante expressiva. A pergunta que eu faço a você é sobre hoje o fato do dia. O Lula divulgou uma carta aos evangélicos, teve um encontro com evangélicos, e nós sabemos que no âmbito nacional o Lula tem 30% do voto dos evangélicos, isso diz a pesquisa, e o Bolsonaro mais de 50%. E tem pessoas que achavam até que não deveria divulgar a carta, porque usam o exemplo do Nordeste. Falam, o Nordeste também tem muitos evangélicos. E por que o Lula ganha bem lá? E por que não está ganhando no segmento evangélico aqui no Sudeste e no Sul? Essa é a pergunta que eu faço a você, que teve e que tem, eu não sei se você é evangélico, mas eu vejo algumas postagens suas de tom bíblicos, muito tendo como referência a Bíblia, eu já vi muitas vezes. Então, eu pergunto a você se está correta a divulgação dessa carta agora, se ela terá efeito, você acredita, no eleitor, e por que no Sul e Sudeste os evangélicos estão mais fechados com o Bolsonaro? Eu sou católico, tenho uma formação religiosa, uma atuação religiosa, e dialogo com todos os segmentos, e por isso mesmo, até na função de governo, reuni bastante, conversei bastante. Uma das senadoras aqui do Maranhão é evangélica, participou, inclusive, do evento hoje, a senadora Elisiane, da Assembleia de Deus, e dialoguei muito com ela, com outros líderes, e fui um dos defensores mais enfáticos de que essa carta saísse, porque considero que é um documento que sintetiza uma mensagem que já vinha sido transmitida, que protege os segmentos evangélicos que estão defendendo a nossa campanha, porque documenta o combate às fake news, por exemplo, sobre a questão da família ou da liberdade religiosa, e acho que é um instrumento que, numa eleição apertada, nos ajuda. Não ao ponto de conduzir a uma mudança radical do quadro, mas nos ajuda, sem dúvida. Em relação a essa diferença, os segmentos evangélicos, A, B ou C, e tal ou qual região, isso permite que nós lembremos que não é um bloco monolítico, né? Você tem outros temperos, inclusive este tempero regional, e você veja que a Benedita da Silva, não sei se ela ainda é assembleiana, se ainda é da Assembleia de Deus, mas foi um tempo, a Marina é evangélica. Então você tem políticos evangélicos de grande expressão, a própria senadora Elisiane, deputados, enfim, que mostram que sim, nós temos que dialogar o tempo inteiro com todos, com todas, e esses segmentos possuem legitimidade. Então, blocar é um grave erro. E você dá o exemplo. Eu conheço muitos pastores, muitos, inclusive de segmentos que verticalmente estão com o Bolsonaro, por exemplo, pastores da Assembleia de Deus que votam em Lula. Então, você tem que manter, de fato, esse diálogo, que é muito importante. Que ótimo. E como é que você acha que deve ser o relacionamento dos progressistas ou da esquerda brasileira, centro-esquerda, com o segmento evangélico? Eu falo segmento evangélico não é discriminatório, é o segmento dos eleitores que é evangélico, identificado assim na pesquisa. Como é que deve ser esse relacionamento? O que deve ser feito para que não se tornem um pilar da extrema-direita? Porque a gente entende que os princípios da extrema-direita não são compatíveis com o verdadeiro cristianismo, pelo menos eu vejo assim pelo que eu conheço. Então, como fazer para que esta mensagem
ou a mensagem dos progressistas, elas encontrem assim eco com os evangélicos de maneira geral, considerando que não é um segmento único. É isso, é proximidade, é ter abertura para compreender a legitimidade de todas as visões. Nós, da esquerda, não dialogamos com o empresariado? Sim. Não dialogamos com os operadores do mercado financeiro? Sim. Com o agro? Sim, claro. E há pessoas do agro que nos apoiam, embora majoritariamente o agro não esteja conosco. Então, às vezes, a distância dificulta o nosso trabalho, porque cria um terreno fértil a preconceitos. E a proximidade mostra exatamente essas afinidades. Eu sempre cito o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que mostra que o nosso pensamento social, o nosso pensamento de partilha, de justiça social, tem muito mais afinidade com o pensamento cristão, desde a sua origem, do que quem defende lei da selva, de matar, de desprezar as pessoas, de concentrar a riqueza da mão de poucos. Joaquim, eu vi, há 2 dias atrás, um deputado bolsonarista dizendo na internet que distribuir alimentos é coisa de Satanás. Ele escreveu isso. A conclusão, eu disse isso aos meus irmãos e irmãs de fé, é que ele disse que Jesus Cristo, quando multiplicou pães e peixes e dividiu, estava fazendo algo satânico. Absurdo. Então, é algo quase que caricatural. É algo que escandalosamente sublinha o que você disse. Quer dizer, alguém de extrema-direita pensa assim, que dar alimento é coisa do diabo, porque na visão dele, as pessoas que menos têm devem morrer de fome. Enquanto Jesus Cristo multiplicou pães e peixes para dividir com as pessoas que estavam precisando se alimentar. Então, eu acho que essa proximidade vai permitir que essa identidade, hoje difusa, possa se definir melhor e mostrar que são esferas diferentes. Eu sou um defensor da laicidade do Estado porque eu defendo a religião. Só é possível defender a religião, a religiosidade do povo, a liberdade religiosa, no âmbito de um Estado laico. Porque claro, se você tem uma perspectiva teocrática, o que acontece? Você tem uma religião oficial que persegue as demais. Então, quem defende a religião somos nós, que queremos separar Estado de política para que não haja religião oficial contra as outras. E esta gente desatinada está falando agora em guerra religiosa, e o que isso causa? Invasão de igreja. Então, quem quer fechar a igreja são eles. Quem está patrocinando agressão contra padres, contra pastores, é exatamente a visão de extrema-direita. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não é a favor do aborto. Não estou pedindo luta para o Lula. Eu não estou pedindo luta para luta. Tá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu seu poder. Eu não estou pedindo luta para luta. Tá. Tá bom, tá ok. Estou falando da palavra. Não é a favor do aborto. Tá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi... Falta de respeito com a igreja. O padre dando homilia, as pessoas não souberam respeitar o horário mais sagrado da igreja, que é o horário da missa, da Santa Missa. Não soube respeitar, não soube.
Padre, o senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. O senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual, uma envolvida com tráfico de drogas. O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. Tenha paciência. O senhor não vai falar da Marielle Franco dentro, uma esquerdista do PSOL. Uma homossexual tá pedindo o quê? que quer ideologia de gênero dentro da escola dessas crianças. Pais, não ouçam isso. Isso mesmo. O senhor defende a ideologia de gênero quando o senhor defende... Defende o aborto também, padre? Mas, acima de tudo, garantir que nenhuma criança passe fome e impedir que sejam impelidas a trabalhar. Precisamos... Você não representa os cristãos! Padreco do inferno! Padreco de Satanás! E eu aqui, como uma cidadã cristã, eu quero saber do bispo aqui de Umuarama qual que vai ser a tua atitude. A tua atitude. Indignação total, os cristãos de Umuarama. Nós queremos uma resposta. Padreco do Satanás. Padreco que é petista, é a favor do aborto, é a favor da legalização das drogas, do desencarceramento em massa. É a favor do traficante, padreco do Satanás. Então, os fatos vão mostrando que nós defendemos a religião. Nós defendemos a liberdade de culto. Nós defendemos. Porque as agressões vêm dessas visões. É a senhora primeira-dama do país. É a senhora senadora eleita Damares, que estão viajando o país todo falando em guerra religiosa. E a guerra religiosa, além de ser a negação da mensagem de Jesus Cristo, é algo que efetivamente produz desrespeito à liberdade religiosa, como nós vimos em Aparecida e estamos vendo agora todos os dias. Ô Vera, calma, você calma. Vera. Essa hipocrisia que aconteceu aí hoje. Mas Vera... Eu tô cansada de falar. E continua sempre a mesma coisa, somente mentira dentro dessa igreja. Mas Vera, aqui é a casa de Deus, tem que respeitar, Vera. E eu tô desrespeitando por acaso? Quem tá, Vera, tá. Quem tá desrespeitando? Esse é respeito à ordem de sossego a uma instituição religiosa. É crime isso aí. É crime. Nossa, crime? É crime. Por quê? Vão me prender? Aqui ela não é assim, né? É crime. Nós não, mas alguém pode. Pode chamar. É crime isso aí. Deixa, Vera. Jesus disse, por causa de mim. Vera, calma. Por causa de... Grave. Não tô gravando. Deixa eu vou tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto, Vera. Por causa de mim, sacerdotes sendo atacados em missas interrompidas, que é algo até teologicamente injustificável, porque a missa, para nós que temos fé, é o momento em que há a presença do próprio Deus. E a pessoa começa a gritar contra o padre. Então, nós temos realmente um cenário em que é preciso, pela proximidade, pelo diálogo, mostrar que nós temos compromisso com a defesa da religião do povo brasileiro. Falar para o arcebispo Dom Orlando Brandes, seu vagabundo, safado,
safado da CNBB, dando recadinho para o presidente e para a população brasileira, que pátria amada não é pátria armada. Pátria armada é a pátria que não se submete a essa gentalha, seu safado. E a sua CNBB, propaladora da teologia da libertação, você se esconde atrás da sua batina para fazer proselitismo político, para converter as pessoas de bem na sua ideologia. A última coisa que vocês tomam conta é da alma e da espiritualidade das pessoas, seu vagabundo, safado, que se submete a esse papa vagabundo também. Acho muito importante fazer até um corte dessa tua fala, para isso ser espalhado e as pessoas realmente terem esta visão. É de fato a defesa da liberdade religiosa ou da própria religião. Quem faz hoje é aqueles que defendem o Estado laico, que é hoje o campo progressista, a esquerda brasileira, ou puxado pela esquerda brasileira. O Cassiano San, quero ler alguns comentários, aí eu te devolvo a palavra. O Cassiano San diz: boa noite, Flávio Dino, você também é o cara. 2026, a chapa já está lançada em treinamento. Flávio Dino, presidente, Simone, vice, para seguir na coerência contra o fascismo. 2030, Simone, presidente, e Flávio seria, ele fala aqui, Simone, presidente, Flávio, vice, seria isso. Também poderia ser Simone no primeiro mandato, mas você sai na frente por ter governado com realeza um Estado que vivia um regime sarnezista. O José de Abreu, ator José de Abreu, que nos acompanha aqui, muito obrigado pela audiência, José de Abreu, diz aqui, olha, Bolsonaro libera a segunda e terceira parcelas do auxílio taxista e caminhoneiro de novembro e dezembro para esta semana. Isso é compra de voto, viu, senador? Eu vou falar daqui a pouco, mas isso é um absurdo. Se isso for feito em prefeituras, governo do Estado, você não tem mais alternância no poder, é terrível. Vamos lá, o Cassiano San, José de Abreu deveria ter uma lei pétrea para a reeleição, assinatura do mandatório presidente de não mais fazer parte da máquina pública. Assim, não teria nenhum poder de usar a máquina em seu favor. Te devolvo a palavra se você quiser comentar sobre essas manifestações do nosso público. Bom, eu quero primeiro agradecer a gentileza das observações quanto ao futuro, mas o futuro realmente é um futuro muito distante para a gente dele cogitar. Mas eu agradeço muito a fraternidade e o carinho. Agora, em relação a essa ideia de que há abusos, não há dúvida. Nós temos a eleição mais anômala da vida brasileira no que se refere ao uso da máquina, e você, Joaquim, tem inteira razão. Isso, em âmbito municipal, estadual, geraria cassações em série. Exatamente porque nós estamos vendo essa profusão de medidas oportunistas tomadas em cima da hora para tentar seduzir a maioria do povo. Agora, não estão conseguindo, quer dizer, conseguiram em parte, só houve segundo turno por causa disso, não há dúvida, porque nem haveria segundo turno. O quão desastrado foi o governo bolsonarista, mas, com tudo isto, o Lula ainda está na frente, vai chegar na frente no dia 30, e aí sim, é preciso, inclusive, rever certas questões sobre o papel do Poder Judiciário, né? Porque nós tivemos, nesse ano, o patrocínio de uma emenda constitucional farsesca que criou, ficticiamente, um estado de emergência para justificar tudo isso. Todos esses oportunismos econômicos aí. E isso realmente deve ser melhor regulado no futuro, porque é impossível você disputar uma eleição nessas condições. Entendeu? Nós estamos disputando as eleições nas piores condições, lembrando que sempre o presidente da República se reelegeu. Então, o Bolsonaro vai ser o primeiro a perder a eleição, e mostrando exatamente a força da candidatura do Lula. Muito bom. Deixa eu mudar um pouco de assunto sobre o Senado. Impressionante que, muito diferente, mas você tem uma carreira política muito melhor consolidada, mas parece haver um paralelo entre você e o Sérgio Moro, uma coisa impressionante, muito diferentes. Fizeram um concurso na mesma época, estados diferentes, mas concurso na mesma época, juiz, você com uma outra postura, completamente diferente da dele. Ele agora se elege senador, você senador.
E como é que você vê esse Senado que assume junto com você agora o próximo Senado, considerando uma figura como Sérgio Moro, que não tem experiência política, mas mostrou que ali parece não haver decoro, faz qualquer coisa dentro de um projeto político de poder. Fez isso como juiz e agora como senador, quando foi agora, virou assessor do Bolsonaro para derrotar o Lula, para tentar assessorar o Lula no debate. Como é que você vê esse próximo Senado, os riscos que nós corremos e como é que você pretende pautar sua atuação lá, caso permaneça no Senado, porque você, sendo um quadro do campo progressista, pode muito bem ir para o governo, mas isso primeiro tem que haver eleição, um presidente, para depois se discutir isso. Mas hoje a realidade é que você vai para o Senado. Como é que você pretende ter esse Senado e enfrentar esse Senado que dizem que pode ser o pior Senado da história da República? Então, considerando você como... Se o Bolsonaro vencesse, que não vencerá, certamente seria um dos piores congressos nacionais da história brasileira. Porque o Bolsonaro, em vez de temperar ou de moderar os apetites conservadores, reacionários do Congresso, iria assolá-los, iria aprofundá-los. E, com isso, nós teríamos um alinhamento astral, negativo, que levaria, inclusive, à subalternização do Supremo, porque faria um 2-1, o Poder Executivo com o Congresso emparedando o Supremo, e por isso a eleição do dia 30 ela é tão importante, porque ela decide o destino dos 3 poderes, porque é o Poder Executivo em jogo, mas também, se o Lula é presidente, ele tempera o Congresso no jogo dialético de freios e contrapesos. Tem o poder de veto, tem o poder de persuasão, a condução do processo político, que no presidencialismo brasileiro dá uma primazia ao chefe de Estado, ao chefe de governo. E também temos a questão do Supremo. O Lula eleito respeita a independência do judiciário, como foi a sua prática, como foi a nossa prática no exercício do governo. Bolsonaro não. Bolsonaro vai partir para cima. Vai partir para cima com impeachment de ministro, vai partir para cima com ampliação, para concentrar os poderes na mão de um só, que é, obviamente, a degeneração do nosso sistema político, que parte da ideia que concentrar o poder na mão de um é, de fato, uma ameaça à liberdade de todos. Quem escreveu isto foi Aristóteles. Quem escreveu isso foi Locke, foi Montesquieu. E daí nasceu a ideia de tripartição funcional do Estado. E essa ideia de tripartição funcional do Estado, ou seja, 3 poderes independentes, em que um modera o outro, é que está em xeque agora. É um plebiscito de verdade entre um governo democrático, em que há posições diferentes, entre o chefe do Executivo, entre o Congresso, o Supremo, e mais ou menos o resultante disto é um meio termo, salutar, civilizado. E, por outro lado, nós podemos ter a barbárie despótica do Bolsonaro mandando no governo, mandando no Congresso e mandando no Supremo. Nossa. Então, realmente, uma eleição de enorme gravidade. E, por isso, eu vejo, Joaquim, cenários bem díspares em relação ao Congresso. Uma coisa é este Congresso com Bolsonaro presidente, outra coisa é este mesmo Congresso com Lula presidente. Então, a nossa vida será um pouco melhor porque o Lula vai vencer. Então, terá complicação, realmente, menos um tema, pelo menos um, sobre se a Terra é plana ou redonda. Elegeram o astronauta, não há dúvida que a Terra é redonda, porque ele vai lá e acredito que vai dizer que viu, que enxergou e é redonda. Tirando isso, é um Congresso muito complicado. Agora, com o Lula na presidência, você cria condições de ter um ambiente melhor de construção de maiorias. Agora, se o apocalipse acontecesse, que, repito, não acontecerá, realmente seria a pior conformação institucional da história brasileira desde os anos de chumbo da ditadura. Nossa. E nós temos que evitar isso. Muito bom. Senador Flávio Dino, eu vou ler aqui mais comentários. Roberto Graff faz elogios gigantes. Flávio e Joaquim, muitíssimo obrigado. Abraços do Acre. Valiosas análises à nossa militância. O César Santos diz aqui, olha, eu vi o Bozo negar a pobreza e quem votou nele não quer saber que a pobreza existe.
eles gostam de mentira, não gostam de Lula, que diz a verdade. Eu vou aproveitar e vou entrar num tema que eu até comentei, que é o seguinte: parece que o que está acontecendo? Eu não concebo que quase 50% ou 45%, vamos colocar aqui 45% dos brasileiros, sejam como o Bolsonaro. Não é possível. Não é possível. O próprio convívio. O que está acontecendo? Onde foi que, mesmo com o Lula sendo favorito, tudo indicando que realmente ganha, está faltando 10 dias para a eleição, fora esse domingo é no outro, né? Então, mesmo estando o próprio Lula ganhando, é preocupante o número de pessoas que apoiam um governo que a gente vê, vamos entrar depois em detalhe, mentira, o comportamento duvidoso, problemático. Eu diria o seguinte: será que nós vivemos essa crise? É uma crise moral? Falhamos aí? Como é que você avalia? Por que chegamos a esse ponto? É preciso, Joaquim, extrair múltiplos fatores que conduzem à explicação deste quadro, porque você tem razão. 45% da sociedade brasileira não são iguais ao Bolsonaro. Há pessoas iguais a ele, infelizmente. Há pessoas que, de fato, acham que o bom mesmo era no tempo do Pelourinho, da Casa Grande, da Senzala. Infelizmente, há pessoas que pensam assim. Há pessoas visceralmente violentas. Mas isso não corresponde, seguramente, a 45% da sociedade brasileira. Então, há, de fato, múltiplos fatores. Como disse há pouco, nós temos, primeiro, uma situação internacional assim, de muita instabilidade, e isso leva à emergência de extremas direitas, porque a extrema-direita oferece, tradicionalmente, um produto, que no caso é falso, mas oferece, que é a segurança. Então, no mundo de incertezas, de instabilidades, a extrema-direita vem com o discurso da segurança, contra os medos. Então, é por isso que a extrema-direita cresce em momentos de crise, como a humanidade viveu nos anos 20, nos anos 30 do século XX, e vive de novo agora, quase 100 anos depois ou 100 anos depois. Então, nós temos essas questões internacionais, e no caso brasileiro, nós temos um ingrediente que é a desigualdade social, né? As condições de vida do povo se depreciaram muito, se deterioraram muito nos últimos anos, e isso conduz, de fato, a um nível de exclusão, de desespero social, em que essas soluções falsas acabam encontrando daqui ou dacolá eco. Não é a maioria, mas nós temos isto, nós temos a soma, portanto, de uma fração da elite brasileira, que o Darcy Ribeiro tematizava muito bem, né? Essa elite que tem oitocentista, eu diria assim, né? Uma elite que tem saudade pré-lei áurea, vamos chamar assim. Nós temos isso, uma parte, nós temos esse desespero social geral, nós temos o espírito do tempo, como disse, muita instabilidade, muita insegurança, levando a extrema-direita vencer eleições, venceu na Itália, quase vence na França, enfim, tem um desempenho eleitoral enorme na França. Nos Estados Unidos, venceu com Trump, quase ganha, uma frente ampla em torno do Biden, ganhou por pouco. Então, não é uma coisa assim só brasileira. A gente não deve ter assim, um sentimento negativo em relação ao povo. Pelo contrário, eu digo ao povo que está votando no Bolsonaro. Pelo contrário, a gente vai ganhar a eleição e a gente tem que reconquistar essas pessoas para a gramática e para o dicionário da Constituição e da democracia. Porque o Brasil é um país rico, absolutamente injusto, né? Mas nós vemos hoje que o Brasil, uma situação que o Brasil vive hoje é muito diferente do que vivia até no passado, né? A gente percebe que o Brasil é um país rico, muito injusto, mas é um país rico. O que você acha? Porque o que eu quero dizer é que qualquer que seja o governo, é um país que tem um orçamento muito alto, tem um orçamento que dá para fazer muitas coisas, tem uma possibilidade de desenvolvimento muito grande, porque é populoso, tem indústria. Então, por isso que o pouco que se fez do governo Lula, o desenvolvimento foi muito grande. E isso eu estou dizendo que qualquer governo, as pessoas
às vezes a gente vê que qualquer governo que haja no Brasil acaba tendo, vamos dizer assim, podendo fazer algo, mostrar algo, porque o Brasil é um país, o Brasil é um país rico. Se você comparar com os outros países da América do Sul hoje, mesmo em termos da moeda, considerando que a moeda ainda não caiu mais por conta das reservas feitas no governo do Lula e da Dilma, claro que foi, mas você percebe que o Brasil é um país mais forte, né? Então, isso dificulta, poderia estar muito mais adiante, mas até dá um certo fôlego para o Bolsonaro, você não acha? Porque conseguiu auxílio emergencial, conseguiu patrocinar algumas ações que o Congresso decidiu, mas o Brasil tem orçamento para isso. Tem, é isso. E quando é feito, no caso do período Lula, que foi feito para a ProUni, ampliação da universidade, investimento em infraestrutura, transposição do Rio São Francisco, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, enfim, todas essas políticas, o povo reconhece. Tanto que elegeu o Lula, elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, e só esse ciclo de progresso social só foi interrompido na violência. Dizendo, em outras palavras, golpe, que foi a farsa da Lava Jato, que você mesmo documentou e outros tantos tão amplamente. Uma farsa, um golpe, urdido, tecido internacionalmente, usando um personagem déspota dourado, que eu nem chamo de ex-juiz, o Sérgio Moro, porque nunca foi juiz, pelo menos na Lava Jato não foi, pode ter sido antes, mas na Lava Jato ele era tudo menos juiz, ele era um militante político, a serviço de uma causa. Quem disse isso? Ele próprio. Ele confessou, quando ele foi ser ministro do Bolsonaro, e agora cumpriu serviu o papel de assessor de palco do Bolsonaro. Então, essa violência institucional levou a que houvesse a interrupção desse ciclo de progresso social, que você tem razão. E nós vamos voltar a este ciclo, e por isso eu tenho muita animação quanto às possibilidades, apesar de todas as dificuldades, mas com as múltiplas possibilidades que se abrirão com a nossa vitória no dia 30. Não haverá automaticamente céu de brigadeiro, mas nós teremos sim um cenário promissor de construção de política pública, de participação social, e vamos recuperar o Brasil para os trilhos desse ciclo de progresso social. Eu acredito nisso. E veja, isto é muito mais forte do que o discurso fascista. O discurso fascista nasce quando você consegue interromper o ciclo do progresso social, e aí, no caso brasileiro, o discurso fascista acabou encontrando um território fértil. Tanto é que o discurso fascista esmagou as correntes centristas que patrocinaram o golpe. Esmagou, pulverizou. Exatamente porque a partir do terreno que se tornou fértil a partir do golpe, para interromper o nosso ciclo político do progressismo social, entrou a mensagem de extrema-direita contra o sistema. É curioso notar, Joaquim, que os termos que o Bolsonaro usa são os mesmos que o Hitler usava. Você pega o Hitler dos anos 20, o que o Hitler dizia? Eu sou político contra o sistema. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor, und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. E ele cresceu assim. E depois fingiu que se adequava ao sistema para destroçá-lo. Você pega o slogan falso, Deus, Pátria, Família, a extrema-direita já usou isso. Usou na Espanha, usou em Portugal. E tudo que essa gente não faz é servir a Deus, Pátria e Família. Porque, como nós já tratamos aqui, não há convergência entre o Deus do amor, que defende, desde o Antigo Testamento, a mensagem do cuidado com os órfãos e as viúvas, com este espírito de darwinismo social, de destruição das relações sociais, de lei do mais forte. Não, isso não tem nada a ver com a Bíblia, nada. Nem com o Antigo Testamento, muito menos com o Novo, que essa gente odeia. Ele é um cristianismo sem Jesus Cristo. Ele não cita o Novo Testamento, não citam.
E mesmo no Antigo Testamento, eles ignoram as partes em que há o principal, que é a mensagem do Deus da justiça social, Deus do amor, da fraternidade. Então, pátria. São os traidores da pátria, endilhões da pátria. Gente que está a serviço de interesses internacionais, e como disse bem no começo, a quarta frota digital não é liderada por Carluxo, não. Não é Carlos Bolsonaro, não. Isso é gente de fora do Brasil. Isso são interesses globais atuando no Brasil para influir na eleição brasileira, como foi na Lava Jato. E agora, e família, minha gente? Quem condena o povo brasileiro à fome está defendendo família? Quem fala em pintou clima com garotinha de 14 anos está defendendo família? Hipócritas, fariseus, mentirosos. Mas é o discurso dessa gente. Vamos enfrentar e vamos vencer. Eu vejo uma disputa de poder, quando eu falo de defesa da família. O Bolsonaro, isso é público, ele colocou um filho menor de idade, isso é fato, para disputar com a mãe um mandato. Uma coisa terrível. Quando vejo isso, quando eu falo, isso é muito terrível. Isso não tem nenhum sentimento de família, porque ali você preserva o filho, que é o Carlos Bolsonaro. Isso é fato. E é um menino que você vê, ele tem visível, assim, ele parece ser uma pessoa que não é equilibrada. É claro que você tem. Então, fez uma tatuagem do pai vivo debaixo do braço, porque o pai, o mais velho, o Flávio, não quis disputar com a mãe, essa é a história, e ele colocou o menor de idade para disputar, na época, deu maioridade a ele para disputar um mandato com a mãe. Então, eu acho isso terrível. Quando eu olho, eu penso nisso, eu falo, como é que está defendendo a família, o próprio exemplo, né? Bom, muito interessante, isso não tem nada a ver, é tudo discurso. Agora, de outro lado, a incompetência do Bolsonaro é nossa sorte também, não é? Porque se ele fosse um pouquinho melhor, estaríamos perdidos, né? Eu digo o seguinte... É aquela história, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Quer dizer, até o demônio que vem por aqui, que é o caso, né? É um demônio que a gente consegue enfrentar e vencer, né? Então, tem esse aspecto também, né? O Bolsonaro, ele, ao se pronunciar, nas raras vezes que o faz, né? Porque ele tem uma dificuldade até de concatenação de raciocínios, quando o faz, resulta sempre em desastres, né? Então, esses desastres também permitem evidenciar a sua real face, né? Quer dizer, ele não é um ator que consiga esconder plenamente a sua verdadeira essência, né? Então, ela emerge exatamente pelas suas precariedades notórias. Perfeito. Senador, nós temos aqui mais alguns comentários, deixa eu colocar aqui. Nós temos o Cassiano San, devemos ficar atentos, Dilma, Requião, Freixo, etc., eram dados como ganhos, perderam. O negacionismo ganhou, quem acusa sempre faz o errado. Teria já, de verdade, esta gangue descoberto como, de fato, modificar algo? Será? E Mônica Mello diz aqui, não se iludam, minha prima católica é tão má, ou tão mau caráter quanto o depravado. A Mônica está aqui. Eu compreendo, porque realmente o estado que a gente está vivendo, às vezes eu compreendo quando a pessoa fica muito revoltada, porque nós estamos vivendo algo que para mim era sem precedente. Né? A gente não haveria... Você imaginava isso, senador, assim, 30 anos atrás, mesmo no governo Fernando Henrique, que nós chegaríamos nesse ponto? Parecia que a gente tinha virado uma página, né? É claro que não era algo esperado, né? É algo lamentável. Quer dizer, compartilho da indignação de todos com isto, porque é como você ter que conviver com a encarnação do mal. Né? Então, não é uma coisa simples. Eu sempre extraio energia dos exemplos do povo mais simples e humilde, que desde que nasce até que morre,
enfrenta dificuldade todos os dias das suas vidas. E ainda assim vive, luta pela sua família, pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu neto. Então, a gente tem que se inspirar nessas pessoas para exatamente conviver com, ou ter que, de algum modo, conviver, enfrentar com esses exemplos, a enésima potência do mal. Não é todo dia que aparece uma figura como o Bolsonaro, como Hitler, como Mussolini, essas figuras emblemáticas do mal. Então, quando você se defronta com isto, gera, obviamente, graças a Deus, gera indignação, gera perplexidade. Eu realmente não esperava. Eu fui deputado com Bolsonaro. E nenhum dos deputados imaginaria isto. Tanto que ele foi candidato a presidente da Câmara e teve 4 votos. 4. Então, enfim, ninguém imaginava. É como, volto ao exemplo do Hitler, né? O Hitler, um obscuro cabo do exército alemão, acabou virando o líder do Holocausto. Então, são esquinas históricas raras de acontecer. Infelizmente, nos coube enfrentar uma delas, mas nós não podemos, não temos o direito de sentar no meio-fio e chorar. Apenas. Embora chorar seja legítimo, seja razoável, seja até esperado. Como eu chorei muitas vezes na pandemia. Mas, em respeito às vítimas da pandemia, em respeito às pessoas famintas, aos deserdados, a gente tem que enfrentar a encarnação do mal absoluto, que é isso que está aí. Eu fico imaginando o Lula, que já enfrentou tantos obstáculos. Eu tenho 54 anos. E às vezes você se sente assim, cansado. Imagina o Lula, que enfrentou desde a primeira infância a dificuldade de não ter água em casa, de não ter comida em casa, de não ter moradia, de ser retirante, enfim, enfrentar todas as dificuldades existenciais e chegar praticamente na quadra última da sua vida, né? Porque já é um homem idoso, claro. Ele diz que vai viver 120 anos, eu creio. Espero que seja verdade, mas enfim, é um homem de 76, quase 77 anos, tendo que debater com o Bolsonaro. Mas ele está lá, então a gente tem que fazer a nossa parte exatamente para vencer. E eu quero reiterar isso, Joaquim. Nós vamos vencer. É preciso ir para a rua com esse espírito, com esse sentimento. Desde alguns dias, mas hoje, agora, com o Datafolha, não, o Bolsonaro vai virar, vai ganhar. Não vai. Só vai se a gente deixar. Quer dizer, não pode ter fatalismo de que a eleição está ganha, concordo. Não existe eleição ganha de véspera, mas também não pode ter esse sentimento, não. Às vezes até uma fantasia, não, a máquina de fake news, estão comprando não sei o quê, vão comprar tudo, vão acabar com tudo. Não, nós temos 5, 6 milhões de votos de frente, no mínimo. Vamos ampliar no Nordeste. Vamos ampliar a diferença. E, claro, que nas outras regiões, cada um fazendo a sua parte, a gente vence. Muito bom. Senador, os comentários aqui, o Gilson Lírio diz aqui, parabéns, Joaquim Flávio Dino, nestes 11 dias, o correto seria afirmar o que vai fazer em relação a desemprego, educação, saúde, como recuperar direitos? Tem mais uma mensagem, governador, acho que o segredo é conseguir o máximo de votos no Nordeste, é a condição mais viável para garantirmos esta eleição. O Alexandre Gondim de Oliveira que faz esse último comentário. E tem isso, os dois comentários vão na linha do que você falou, e aí eu pergunto a você o seguinte, não sendo negativo, mas a gente entendendo que a mentira é método da extrema-direita, como se preparar para uma bomba de última hora? Mesmo na primeira eleição teve aquele áudio lá que a justiça mandou negar, aquele áudio confuso lá de Marcola. Isso ocorreu, saiu no sábado. E sempre eles fizeram isso. Sempre. Teve capa da Veja antecipada na eleição do eleição. Ele perdeu a eleição, mas quando o Aécio disputava com a Dilma. Ele tira por aí. De fato. Eles tentarão, de fato, realmente uma cartada, algo espetacular, enfim. A primeira coisa, Joaquim, é falar disso. A gente tem que alertar a sociedade o tempo inteiro. Olha, eles vão
baixar mais o nível, eles vão agredir mais, inventar mais. Tentaram fazer isso em Paraisópolis agora, para criminalizar os favelados, os pobres. É isso. A gente é perversa. Porque na estratégia eleitoral deles, qual era? Dizer, Lula foi... Num dia, o Lula é acusado num debate de ter entrado no complexo do Alemão pelo Bolsonaro, o Bolsonaro acusando, porque ele era amigo dos bandidos. No outro dia, ele diz, olha, o Tarcísio tentou ir em Paraisópolis, não conseguiu porque os bandidos deram tiro. Não colou. Tanto que o próprio Tarcísio teve que mudar de discurso, porque se evidenciou que era uma farsa, né? Essa vinculação entre um fato e outro. Então, nós temos que alertar a sociedade, de fato, eles tentarão. É uma gente sem limites, mas eu acho que o cardápio deles está mais ou menos esgotado, e aí eu volto à pergunta do internauta. É preciso também tratar da inflação de alimentos, falar com a classe média, mostrar como nós somos um verdadeiro caminho de ativação da economia, porque gerou na cabeça de alguns a seguinte ideia: não, o Lula vai cuidar só dos pobres. Pode ter gerado. A gente tem que mostrar que num país como o Brasil, o mercado de consumo de massas é um dos trunfos econômicos que nós temos, inclusive para melhorar a vida da classe média. O cidadão que é comerciante no shopping ou numa rua comercial brasileira, ele tinha que estar fazendo campanha para o Lula. Sim. Porque como o Lula vai distribuir renda, vai aumentar o número de clientes na loja dele, do shopping, porque vai vender mais roupa, porque vai vender mais calçado, e ele vai ganhar mais dinheiro. Então, o cara que é comerciante de classe média, porque seguramente ele não imagina que ele é dono do Itaú, ele sabe que ele é de classe média. Então, ele tem que dizer, olha, quanto mais distribuição de renda, mais justiça social, é mais gente comprando na tua loja, irmão. É mais gente. Então, acho que isso a gente vai ter que enfatizar agora na reta final para exatamente assegurar a nossa vitória. Não tem dúvida, o Lula costuma falar, pobre é solução, entenderam? Quando ele fala isso, né? O pobre é a solução do Brasil, né? Os Estados Unidos não cresceram assim. Quando fizeram uma distribuição de renda na marra, guerra civil, que foi lá a abolição diferente lá nos Estados Unidos, e a Alemanha, mais recentemente, quando fez a unificação, ela virou a grande locomotiva da Europa, né? E esse é o trunfo brasileiro, não é isso? Sem dúvida. Um projeto, você não desenvolve o Brasil para distribuir renda, você distribui renda para desenvolver o Brasil. É o contrário, você só consegue ter um projeto sustentável de desenvolvimento distribuindo renda, para impulsionar a economia, impulsionar o mercado interno, e gerar novos ciclos de investimentos privados, né? E para isso você precisa ter governo. O que foi que o Bolsonaro fez? O que o Paulo Guedes fez? Uma fraude. Essa gente é uma fraude completa. O Paulo Guedes foi para uma reunião de governador, os governadores perplexos, um olhando para a cara do outro, de meu Deus, começo do governo do Bolsonaro. Um olhava para a cara do outro e dizia, meu Jesus Cristo, o que este homem está dizendo? E aí ele falando de trilhão, de não sei de quê, só delírio. Péssimo, péssimo. Mesmo os cânones deles, não fez nada. A única coisa que eu lembro de notável que ele fez foi dizer que era um absurdo porteiros empregadas na Disney. É o que eu lembro do Bolsonaro, do Paulo Guedes esses anos todos. Por que essa frase é notável? Porque revela o que eles autenticamente são, que eles têm horror ao povo, tem horror aos direitos das pessoas. Então, é a única coisa que eu lembro dele. O resto eu não lembro nada, não. Nada. Porque não tinha nada. O governo que não tem nada. Ou seja, qual a obra que essa gente fez? Obra. O Bolsonaro veio inaugurar aqui no Maranhão, Joaquim, 5 quilômetros de asfalto. Eu, governador, não ia inaugurar 5 quilômetros de asfalto. A gente fez aqui milhares de quilômetros de asfalto. Ele veio aqui fazer uma festa com 5 quilômetros. 5, não são 5 mil, não é 500, são 50, 5 quilômetros. Ele foi no Amazonas inaugurar uma ponte de madeira. Eu, 8 anos no governo do estado, nunca fui inaugurar uma ponte de madeira. Então, você extrai, se procura o governo, o Ministério da Educação, o que fez? Negócio com barra de ouro. Então, eu vou dizer assim, outro dia eu vi o Lula
citando o Geisel, né? Eu vou dizer uma coisa que, para mim, dói na minha alma, mas eu vou dizer. A educação brasileira nunca foi tão maltratada quanto agora, porque até na ditadura, os ditadores da ditadura militar tinham mais respeito pela educação. Você lembra os ministros da educação da ditadura, Eduardo Portela, Stédio Figueiredo Ferraz. Quem é o atual ministro da Educação do Brasil? Eu não sei. E desafio quase 100%. Não sei se você sabe, Joaquim. Se você souber... O nome eu não sei, era o Milton Ribeiro, e depois saiu realmente. O Milton Ribeiro a gente lembra porque ele foi preso. Exatamente. E o atual ninguém sabe nem quem é. E eu lembro do Eduardo Portela, que foi ministro da Educação quando eu era criança. Sim, Estélio Figueiredo Ferraz, era daqui de São Paulo, né? Estélio Figueiredo Ferraz, Mackenzie. E você vê, assim, tinha um Ministério da Educação, não era o que eu queria, claro, ideologicamente, politicamente, mas tinha. Então é o governo do Bolsonaro. E por isso que a gente tem que, para não falar, obviamente, do maior de todos os desastres, que é a pandemia. Eu acredito em Deus, eu acredito em céu, purgatório e inferno. Esta gente não escapa do inferno, porque vai chegar lá na porta, eu sou católico, São Pedro, vai puxar a ficha. Muita crueldade. Puxa a ficha dessa turma, rindo de gente morrendo. Rindo. Adiando compra de vacina para comprar $1, cobrar $1 de propina. Essa gente não entra no céu, não. Não tem chance de entrar no céu. Realmente. Realmente é o mal. A gente vive hoje uma etapa do mal. Claro que nós poderemos contar isso no futuro. Convivemos com o mal e sabemos como é. Tivemos o pior governo da história, pessoas ruins. Tanto como sentimento, mas também ruins tecnicamente, né? Você citou alguns que o Ministério da Educação pelo menos entendiam. Você tinha um regime absolutamente reprovável, mas não era um governo do empoderamento da ignorância. É isso que nós estamos vendo, né? A pessoa, se tiver qualificação, ela não entra nesse governo. Ela tem que estar desqualificada mesmo. Nós estamos caminhando para o final. Eu quero perguntar para você, antes de mostrar, o Bolsonaro logo no início disse que ia te perseguir. Fez aquela reunião e falou que ia perseguir você. Como é que você conseguiu governar? Probidade, honestidade no trato do dinheiro público, seriedade, muito trabalho, de manhã, de tarde, de noite, uma equipe boa, animada, entusiasmada, e projeto. A gente sabia o que queria fazer e fizemos. E o povo reconheceu. Nós completamos um ciclo inédito na política do Maranhão, ganhamos 3 eleições de governador em primeiro turno, seguidas, 2014, 2018, 2022, 2 comigo e agora com o Brandão, e ganhamos todas as eleições de senador de 2014 para cá, embora alguns senadores tenham mudado de posição depois. Mas todos que nós apoiamos venceram. Mostra o quê? Que o povo reconheceu esse projeto. Tem gente que não gosta, respeito, mas o povo reconheceu. Tive praticamente 2/3 dos votos para o Senado agora. Então, essa foi a razão pela qual a gente conseguiu avançar. Sem o governo federal, praticamente, né? Porque não tinha nada. Não tinha, não tem. Não foi só no Maranhão, não. Não tem lugar nenhum. Você pode perguntar no momento, não agora, no momento eleitoral, mas passada a eleição, pergunta para o Eduardo Leite, pergunta para o Rodrigo Garcia, ou pergunta para o Zema, o que foi que o governo federal fez nos estados dele. Ele não consegue citar 5, 3 realizações do governo federal. Eu ouso dizer nada. Nada. Mesmo nesses estados governados à direita. Então, nós fizemos o que era possível, não fizemos tudo, espero, até o Lula tem falado muito nisso, que uma das coisas que ele vai fazer logo em janeiro é chamar os governadores, chamar os prefeitos, que nós somos uma federação. Então, o presidente da República tem que ser de todos, tem que fazer obras, apoiar os estados, conseguir crédito, e nós não tivemos nada disso, né? Porque realmente é um período muito negativo na vida brasileira. Mas, graças a Deus, aqui no nosso estado, a gente tem
a melhor e maior rede educacional da nossa história, a maior e melhor rede hospitalar da nossa história, a maior e melhor rede de segurança alimentar da nossa história. Ampliamos direitos de modo geral, investimos. Tivemos 6 anos de saldo positivo de empregos, segundo o CAGED do Ministério da Economia, ou seja, dados do governo federal. Investimos 10 bilhões de reais em obras públicas. Então, no estado de dificuldades como o Maranhão, um estado pobre como o nosso, são êxitos que explicam as nossas vitórias eleitorais. E acho que o governo federal ajudando, o Brandão vai ter mais sorte do que eu nesse aspecto e vai poder fazer ainda mais, fazer ainda melhor para o povo do Maranhão, que merece tanto. Muito bom. Eu queria mostrar aqui, antes eu quero comentar, tem um desenho que o João Pedro fez, é o nosso desenhista oficial aqui. Então, nós temos aqui, eu vou te mostrar, mas antes tem aqui umas perguntas. O Luciano Ferreira diz, aqui no Rio estão disseminando fakes das rádios abertas. Como conter isso? Pela tua experiência e como jurista também. E a Reginalíssima fala, boa noite, Joaquim e senador Flávio Dino, o Brasil Paralelo é comparável ao Cambridge Analytica quanto ao Brexit? Entendo que não, é diferente, eles são produtores de conteúdo. Entendo que não. Mas em relação a essas questões de rádio, enfim, eu lembro que cada zona eleitoral tem um juiz responsável pelo poder de polícia, isso é crime flagrante. Primeiro, qualquer do povo pode intervir, né? É difícil, mas denunciar na zona eleitoral, quer dizer, não precisa ser no TSE. Cada zona eleitoral tem um juiz responsável pelo chamado poder de polícia, né? Pelo poder de fiscalização, nesses casos abertamente ilegais, como uma rádio, sendo utilizada como instrumento, né? Eu estou curioso para ver o desenho do João Pedro, espero que dessa vez ele não tenha me colocado tão gordo, né? Porque o desenho que ele fez. Não, ele fez um desenho, a homenagem que ele fez, eu acho que você talvez já tenha visto, é um desenho com deixa eu colocar aqui, olha, o desenho com o seu pai, entendeu? Tá aqui, olha. Ele fez aqui o desenho, ele fala, 1 ano, tive a honra de ter feito esse desenho de lembrança maravilhosa em homenagem a você, meu amigo Flávio Dino, junto com seu pai, salve o Dino. Fiz para te deixar emocionado, amo muito você, tenho alegria de ter amizade com você, estou muito feliz que você ganhou a eleição e foi eleito senador. Eu tenho muito orgulho do meu trabalho incrível e das minhas lutas e também tenho orgulho de ser um nordestino, baiano, artista, autista, muito inteligente, incrível, capaz de muitas coisas, que está ficando muito importante, famoso e conhecido internacionalmente no mundo. Eu vou longe, vai mesmo. Muito lutador, vai mesmo. Vai ser, João, vai ser. Que bom, e o Brasil precisa teu espírito, né, de luta, de vitória, de esperança, de fé, de trabalho. Eu te agradeço muito a homenagem ao meu saudoso pai, tão querido, tão saudoso. A propósito, Joaquim, uma das vítimas da Covid, né, do coronavírus. Então, eu agradeço muito, porque ele pegou Covid antes da vacina, né? Faleceu no dia 24 de agosto de 2020. Né? Então, eu agradeço muito. O desenho do João se baseou numa foto. Essa foto existe. É uma foto muito especial para mim. Obrigado, viu, João? Muito obrigado. Claudino, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, por atender o nosso convite. É um prazer, é um privilégio para todos vocês ouvirem as análises do Flávio Dino. Tem mais um comentário aqui, que é a Adriana Rodrigues, falando: sou professor em Minas Gerais e o Zema entrou no STF para não pagar aumento e ganhou. Muito professor vota nele porque diz que paga em dia. Triste, viu? Ela comentando. Mas muito obrigado mesmo, viu, por estar aqui conosco. É realmente um privilégio para todos nós. Eu te passo a palavra para você fazer, então, o seu encerramento aí, a despedida aí da nossa live. Muito obrigado a você, Joaquim. É o trabalho que o Brasil 247 faz. Saudar minha colega professora. Eu estou em sala de aula nesse momento na Universidade Federal do Maranhão e lecionando, de onde eu sou professor. E eu lembro sempre que se eu fosse professor no ensino médio do Maranhão, eu estaria ganhando mais do que como professor da Universidade Federal, com o mesmo tempo e com a titulação de mestre que eu tenho, porque nós fizemos aqui uma recuperação muito forte do salário dos professores, ao ponto de que
Um professor nosso de 20 horas ganha mais do que um professor de 40 horas na maioria dos estados brasileiros. Não é o que nós queremos ainda, nós queremos mais, mas é um ato de respeito, devoção autêntica à causa da educação, que é a porta em que é possível sonhar com igualdade de chances e de oportunidades. A principal política de segurança pública que o Brasil já teve foi implementada por Leonel Brizola e por Darcy Ribeiro, os CIEPs, os Brizolões, Escolas de Tempo Integral, 1983. Se esse caminho tivesse sido perseverado pelo país todo, a gente teria, sem dúvida, uma pátria em muito melhores condições, com paz, que, para ser verdadeira, é fruto da justiça. Isso está no livro de Isaías, na Bíblia. E é nessa paz que eu acredito. Muito obrigado a vocês todos e que a gente tenha, nessa reta final, muita força, muita fé, muita esperança. Mutirão cívico, mutirão patriótico para vencer no dia 30 com Lula 13. Obrigado. Obrigado, Flávio Dino. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa live. E nós voltamos, continua a programação do 247. Muito boa noite, senador Flávio Dino. Boa noite a todos vocês. Até mais. Muito obrigado pela audiência e nós voltaremos sempre que houver notícias para comentar. Eu agradeço a todos vocês que se inscreveram na TV 247. Já passamos de 1 milhão de inscritos e podemos aumentar muito este número, o que será importante para demonstrar a força da comunidade progressista do Brasil, da mídia independente, essencial para o avanço da democracia no nosso país, ou o que é, neste momento, mais importante, para a preservação da democracia. E a vocês que puderem, eu peço que patrocinem o nosso canal. Vocês podem se inscrever como membros ou fazer a sua doação ao jornalismo independente através do site Brasil 247. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até mais.